Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Nós estamos no artigo 105, inciso 1º, a linha I, comentando a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. E o texto da Constituição diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente. A linha I, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur ou exequatur, como preferir, às cartas rogatórias. Muitos falam exequatur para lembrar do T de Superior Tribunal de Justiça, tá? Esse texto é muito cobrado em prova e eu vou passar as informações mais relevantes referentes a este tema em relação à Constituição Federal. Você vai encontrar o procedimento detalhadamente no Código de Processo Civil e Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Mas vamos nos ater ao que você pode ser cobrado em relação à Constituição Federal. Eu sempre falo, se você tem no seu edital, se a tua intenção é entender a fundo a matéria, busque o conhecimento não só na Constituição Federal, mas também na legislação infraconstitucional, nos regimentos internos, na jurisprudência e na doutrina. Muito bem, precisamos entender primeiro o que é uma homologação de decisão estrangeira. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 105, inciso 1º, a linha I, que a homologação de decisões estrangeiras é competência do Superior Tribunal de Justiça, STJ. A homologação é um processo necessário para que a sentença proferida no exterior ou qualquer ato não judicial que, pela lei brasileira, tenha natureza de sentença, possa produzir efeitos no Brasil. Isso guarda relação com a soberania dos Estados. Não pode uma sentença judicial de outro país ser executada aqui no Brasil sem que a nossa justiça reconheça como tal. Então, há um processo de homologação das sentenças, das decisões estrangeiras, ou também atos não judiciais, mas que aqui, pela lei brasileira, têm a natureza de sentença, tá? Você vai encontrar isto disciplinado a partir do artigo 960 do CPC e, de acordo com o artigo 961 do Código de Processo Civil, a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação. Esse texto tem por fonte o próprio site do STJ. Simples de entender, fácil e rápido. Artigo 960 do CPC vai dizer: a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. E o artigo 961, a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. Pois bem, como eu disse, no CPC você vai encontrar a disciplina pormenorizada destes procedimentos. Mas, professor, eu não sei o que é exequatur. De origem latina, a expressão ao pé da letra significa execute-se, cumpra-se. Quantas e quantas vezes o judiciário despacha dessa forma, não é verdade? Ainda mais a palavra cumpra-se, a todo momento, diversas vezes, inclusive, em apenas um processo. Então, o exequatur será o documento autorizador para o cumprimento de cartas rogatórias no Brasil. É elaborado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça para que, validamente, determine diligências ou atos processuais requisitados pelas autoridades alienígenas para que possam ser executados na jurisdição do juiz competente. Uma vez concedido o exequatur ou exequatur, a carta rogatória será remetida ao juiz federal do Estado para ser cumprida e, depois disso, devolvida ao Superior Tribunal de Justiça para que seja remetida ao país de origem. Veja que já até adiantei parte do procedimento para que você possa entender como funciona. Essa parte em que a carta rogatória será remetida ao juiz federal do Estado, a gente trata no final do vídeo. Professor, eu também não sei, não lembro o que é uma carta rogatória. Carta rogatória é uma forma de comunicação entre o judiciário de países diferentes, com o objetivo de obter colaboração para a prática de atos processuais. Trata-se de um instrumento jurídico de cooperação processual entre países, muito parecido com a carta precatória. A principal diferença é que, no caso da rogatória, o processo está tramitando em um país e o ato processual tem que ser cumprido em outro.
A carta rogatória tem por objetivo a realização de atos e diligências processuais no exterior, como, por exemplo, a audição de testemunhas. O cumprimento destas cartas deve obedecer às regras estabelecidas nas convenções internacionais. Professor, não consegui diferenciar carta rogatória de carta precatória. São a mesma coisa? Não. Carta precatória é uma forma de comunicação entre juízos que estão em estados diferentes, estão dentro da República Federativa do Brasil, com o objetivo de cumprir algum ato processual. Por meio da carta precatória, o juiz competente para atuar em um processo requisita ao juiz de outro estado ou comarca o cumprimento de algum ato necessário ao andamento do processo. É por meio da carta precatória que são solicitadas a citação, a penhora, a apreensão ou qualquer outra medida processual que não poderia ser executada no juiz em que o processo se encontra devido à incompetência territorial. Nós tratamos da competência territorial nas primeiras aulas da playlist do Poder Judiciário. Tudo está disponível para você. Ou seja, a designação do ato está subordinada ao juízo de outra localidade. Por fim, você fará o link do artigo 105, inciso 1º, a linha I, com o artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Lá está escrito: aos juízes federais compete processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Veja que a execução da carta rogatória compete aos juízes federais após o exequatur, que é feito pelo STJ, e a execução de sentença estrangeira da mesma forma, após a homologação, que é feita pelo STJ. E não compete ao TRF, compete aos juízes federais. Questão, ponto garantido na sua prova. Faça a sua anotação, a remissão, eu te garanto. Quando essa questão chegar diante de você, você vai marcar sorrindo e vai ter o seu ponto garantido na questão. Na próxima aula, artigo 105, inciso 2º, vamos iniciar o nosso estudo sobre a competência recursal do Superior Tribunal de Justiça. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.